Eles esperam que você implore, suplique, corra atrás deles, achando que tem todo o poder. Eles acham que você vai desmoronar, que vai ficar desesperado e se perder, tentando reconquistar a atenção deles. Mas imagine a confusão deles quando você se recusa a entrar no jogo deles, quando faz exatamente o oposto, quando em vez de correr atrás, você fica parado. Em vez de implorar, você fica em silêncio. De repente, eles ficam com um vazio. Eles não esperavam um silêncio para o qual nunca se prepararam. É então que eles começam a sentir o fardo pesado de suas próprias decisões. Quando você muda sua atenção para dentro e começa a investir profundamente em si mesmo, em vez de em alguém que trata suas emoções como um jogo, tudo muda. De repente, a dinâmica do poder se inverte. Em vez de serem aqueles que esperam ansiosamente pela aprovação deles, agora são eles que ficam checando seus telefones, esperando por mensagens que nunca chegam, relendo conversas passadas em busca de pistas que possam explicar seu silêncio e ficando acordados à noite, revivendo momentos em que podem ter te subestimado. Essa transformação não tem origem na vingança ou na manipulação. É algo muito mais poderoso: o autoconhecimento genuíno. O estoicismo ensina que a verdadeira força nunca é encontrada no conflito externo ou na amargura, mas sim no distanciamento calmo, no respeito próprio silencioso. Os estoicos compreenderam que a paz e a clareza vêm do domínio das próprias emoções, da recusa em ceder seu poder a alguém que não o valoriza. Considere uma metáfora. Um jogador que trapaceia em um jogo de cartas pode pensar que está ganhando até o momento em que você se levanta calmamente da mesa e os deixa sentados ali, segurando suas cartas, incertos e confusos. No início, eles podem se sentir vitoriosos, mas logo o silêncio que você deixa para trás se torna ensurdecedor. Eles ficam se perguntando qual será o seu próximo passo, só que agora não há nenhum. Você já superou essa pessoa, concentrando-se em melhorar a si mesmo, desenvolver suas habilidades e aumentar sua sabedoria. Ela fica presa, assombrada pela sua ausência, forçada a reconhecer a realidade de suas ações. Quando você abraça o estoicismo, entende que o silêncio e a distância falam mais alto do que qualquer discussão, mais alto do que a raiva, mais alto até do que palavras de vingança. O filósofo estoico Sêneca escreveu certa vez: o melhor remédio para a raiva é o tempo. No seu caso, o atraso não é fraqueza, é uma escolha estratégica para recuperar o controle. É um silêncio poderoso que lembra a eles o quanto subestimaram o seu valor. As pessoas estão acostumadas a padrões previsíveis. Quando alguém te magoa, espera uma reação. Sua falta de reação se torna a reação definitiva, perturbando o conforto que tinham ao presumir que sabiam exatamente quem você era. Agora, você se torna um mistério para eles, um enigma que não conseguem resolver. Essa incerteza os perturba profundamente, justamente porque você escolheu não responder com raiva, mas sim com dignidade e autoestima. Ao se concentrar no seu crescimento e cultivar o verdadeiro autocontrole, você envia uma mensagem clara. Você não está mais preso às expectativas deles. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Sua força não está em puni-los, mas em retirar seu investimento emocional, recuperar sua dignidade e redescobrir seu próprio valor. Eles jogaram pensando que você sempre estaria lá, sempre disponível, sempre previsível. No entanto, no momento em que você se torna indisponível, imprevisível e desconhecido, são eles que sentem a dor do arrependimento. Seu silêncio, sua ausência e sua força recém-descoberta se tornam o maior castigo deles. Agora, eles precisam conviver com a percepção de que tinham algo real, algo genuíno, e jogaram tudo fora
porque estavam ocupados jogando jogos. Você não precisa de vingança. Seu crescimento é vingança suficiente. Você não precisa desejar sofrimento a eles, porque o simples ato de se retirar dos jogos deles garante que eles sintam profundamente as consequências de suas ações. Seu verdadeiro poder está na sua disciplina, no seu distanciamento e no seu compromisso inabalável com a sua própria autoestima. Vamos lá. Proprietário. A situação se inverteu. Agora eles sentem isso. Você costumava ser aquele que procurava primeiro, esperando pelas respostas deles, dando toda a sua atenção. Você os colocava em um pedestal, fazia com que se sentissem especiais enquanto ficava parado, esperando que eles percebessem o seu valor. Mas esse tempo acabou. Uma pessoa que realmente se valoriza não implora, não persegue e não fica remoendo. Quando não são apreciadas, elas seguem em frente, não para jogar jogos, mas porque se recusam a ser um acessório na vida de outra pessoa. Essa é a diferença. Essa é a mudança de poder que elas nunca imaginaram. Elas esperavam que você continuasse a mesma, que estivesse sempre lá, esperando, provando seu valor. Mas no momento em que você deu um passo atrás, no momento em que escolheu a si mesmo, o jogo mudou. Agora são eles que sentem o vazio que você deixou para trás. No início, eles podem agir com indiferença, fingir que não se importam, podem postar, rir ou até tentar fazer parecer que nunca se importaram. Mas, no fundo, a ausência dói. Eles achavam que tinham controle, que você sempre seria uma opção. Mas as opções desaparecem quando são dadas como certas. As pessoas não sentem falta daqueles que as perseguem. Elas sentem falta daqueles que sabiam quando se afastar. Quando você se afasta, você as força a encarar o que perderam, aquela atenção que antes descartaram. De repente, é algo que elas desejam. Aquela presença que ignoraram. Agora é um vazio que não conseguem preencher. Essa é a natureza humana. Só valorizamos de verdade o que sentimos que está escapando. E é aí que a mentalidade estoica mantém você no controle. Você não fica esperando pela reação deles. Você não fica sentado ao lado do telefone esperando que eles voltem. Você está tranquilo, emocionalmente disciplinado, focado no seu próprio caminho. E é isso que realmente os incomoda. Não é o seu silêncio, mas o fato de que o seu silêncio não é uma encenação. É a sua realidade. Você não está mais disponível e, pela primeira vez, eles têm que lidar com o que isso significa. Eles vão testar você, vão postar coisas para chamar sua atenção. Eles podem enviar um "como você está?" casual, como se nada tivesse acontecido. Talvez até tentem fazer você ficar com ciúmes, esperando que você reaja, esperando que ainda possam te reconquistar quando lhes convier. Mas você não entra nesse jogo. Por quê? Porque alguém que se valoriza não se deixa levar pelo jogo de outra pessoa. Você define as regras. Se eles quiserem voltar, não será nos termos deles, mas nos seus. Isso não é vingança, não é manipulação, é equilíbrio. Você investiu nessa pessoa, deu tempo, energia e esforço. Ela achou que era garantido. E agora, ela pode sentir como é sem isso. E esse sentimento, esse vazio que você antes preenchia, é o que permanece. É o que faz ela sofrer. Uma chama nunca é realmente apreciada até se apagar. Uma música nunca é totalmente compreendida até parar. E a presença de uma pessoa nunca é realmente valorizada até ela se afastar. Essa é a realidade da natureza humana. Eles jogaram pensando que você sempre estaria lá. Agora, enquanto se sentam no silêncio, eles nunca esperavam. À medida que sentem o peso da sua ausência, eles finalmente entendem. Mas quando entendem, você já seguiu em frente. Agora pergunte a si mesmo quem realmente ganhou: aquele que jogou e perdeu, ou aquele que se afastou e se tornou mais forte? Se você já esteve nessa posição, se sentiu a mudança de poder em sua própria vida, deixe um comentário abaixo com a afirmação: "Eu sou suficiente".
Deixe o mundo saber que você escolheu a si mesmo, seu valor e seu crescimento. E se essa mensagem ressoou em você, clique no botão curtir. Inscreva-se no canal e clique no ícone do sino para nunca perder outro vídeo que desenvolva sua mentalidade e seu poder. Continue se elevando, continue crescendo e lembre-se de que seu silêncio é mais forte do que os jogos deles. 2. Sua arma mais letal. Quando confrontadas com desrespeito, a maioria das pessoas reage. Elas discutem, explicam, buscam um encerramento que nunca seria dado em primeiro lugar. Mas quem entende de poder sabe disso. A arma mais letal não é a raiva, não é a vingança, é o silêncio. Quando você não diz nada, é aí que a verdadeira mudança acontece. É aí que eles começam a pensar demais. No começo, eles agem com indiferença, como se sua ausência não os afetasse. Eles podem postar, rir, fingir que não estão incomodados, mas o silêncio é como uma sombra. Ele permanece, invadindo os espaços onde o barulho antes encobria a verdade. Ele os força a encarar algo que nunca esperavam: seu distanciamento. Você antes era previsível, sempre pronto para responder, sempre ansioso para interagir, sempre presente. Mas agora, você se tornou um mistério, e nada é mais inquietante do que o desconhecido. Epicteto nos ensinou: quanto mais você controla sua língua, mais você controla a situação. Uma pessoa de poucas palavras é uma pessoa poderosa, porque as palavras podem ser contestadas, rejeitadas ou ignoradas. Mas o silêncio força a reflexão. O silêncio força as pessoas a ficarem sozinhas com seus próprios pensamentos. E é aí que as perguntas começam. Eu estava errado? Eu os julguei mal? Por que eles não estão me perseguindo como antes? A dúvida começa a surgir, e essa dúvida se transforma em arrependimento. Este é o momento em que tudo muda. Eles antes tinham o controle porque sabiam que você os queria. Eles jogavam porque acreditavam que você sempre entraria no jogo. Mas agora o jogo acabou. E a parte mais cruel é que eles estão jogando contra si mesmos. A maioria das pessoas, quando se sente rejeitada, reage impulsivamente. Elas imploram por explicações, exigem respostas, tentam argumentar seu valor, pensando que as palavras vão mudar alguma coisa. Mas uma mente estoica sabe melhor. A verdadeira força está na contenção. Quando você não reage da maneira que eles esperam, você os deixa com nada além de seus próprios pensamentos. E é isso que os faz sofrer. Imagine um fogo que antes queimava intensamente, consumindo tudo em seu caminho. Mas, de repente, sem aviso, o oxigênio é retirado. Sem combustível, sem ar. Apenas um silêncio assustador enquanto o fogo cintila, escurece e se apaga. É isso que acontece quando você retira sua atenção. Eles não percebem o quanto precisavam dela até que ela se foi, e agora estão sufocando em um silêncio para o qual nunca se prepararam. Marco Aurélio disse uma vez: a melhor vingança é ser diferente daquele que causou a ofensa. Quando alguém te desrespeita, quando te subestima, a resposta mais poderosa é não responder nada. Porque quando você para de perseguir, quando para de reagir, quando para de alimentar o ego deles, você tira a única coisa em que eles confiavam: a sua presença. Você não observa, você não espera, você não se importa se eles se arrependem ou não. Você simplesmente segue em frente, mais forte, mais sábio, intocável. Porque quem domina o silêncio domina a si mesmo. 3. Indiferença. A vingança definitiva, a validação, é como oxigênio para quem depende dela. É invisível, mas essencial, despercebida até ser subitamente retirada. No momento em que você para de fornecê-la,
No instante em que retira a atenção que antes era dada como certa, o equilíbrio muda drasticamente. No começo, eles podem ignorar, achando que você está apenas brincando, confiantes de que você vai voltar eventualmente, como sempre fez antes. Mas então o silêncio se prolonga, o vazio se aprofunda e, lentamente, o desconforto se instala. Eles percorrem suas mensagens na esperança de ver seu nome aparecer. Mas isso não acontece. Eles atualizam suas redes sociais repetidamente, esperando que você poste algo enigmático ou frustrado. Algum sinal de que você ainda está emocionalmente envolvido. Mas nada acontece. Como um céu claro repentinamente obscurecido por nuvens, a ausência da sua presença paira pesadamente, escurecendo o humor deles, abalando a confiança deles. Eles estão acostumados a ter poder sobre as suas emoções. No entanto, agora se veem procurando impotentes por algo que não existe mais. Marco Aurélio disse sabiamente: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Sua força não está no confronto ou nos esforços desesperados para reconquistá-los. Ela reside no quão pouco as ações deles afetam você. O verdadeiro poder, o verdadeiro controle emocional, vem da indiferença genuína. Indiferença não é vingança amarga. É a forma mais pura de autoestima. Eles esperavam que você reagisse emocionalmente, que corresse atrás deles, que provasse desesperadamente o quanto eles significam para você. E por que não fariam isso? A maioria das pessoas entra em pânico quando confrontada com o silêncio. Elas inundam a caixa de entrada da outra pessoa com pedidos desesperados, desculpas ou perguntas, na esperança de convencê-la de seu valor. Elas ficam emocionadas, frustradas, confusas, e com isso abrem mão de qualquer dignidade ou respeito que antes tinham. Mas uma abordagem estoica muda completamente o cenário. O estoico entende algo crucial. Você nunca precisa implorar por respeito. Se não for dado de graça, simplesmente não vale a pena ter. Imagine uma onda poderosa batendo na costa. Poderosa, mas previsível. Eles sabiam exatamente como lidar com você, exatamente como provocar sua reação, exatamente como puxá-lo de volta sempre que desejassem. Mas agora, imagine essa onda de repente se acalmando, desaparecendo completamente, deixando para trás apenas águas tranquilas e calmas. Eles esperavam turbulência. Em vez disso, encontraram tranquilidade. Essa calma inesperada é desconcertante, muito mais perturbadora do que qualquer tempestade poderia ser. Eles podem começar a se perguntar: eu cometi um erro? Eu estava errado sobre eles o tempo todo? Como eles conseguem seguir em frente tão facilmente? A dúvida se instala. Eles começam a se questionar, revivendo interações passadas, tentando entender como perderam o controle. A ironia é impressionante. Ao retirar suas emoções, você criou uma tempestade emocional dentro deles. Essa inversão de papéis é o verdadeiro poder da indiferença. Talvez eles tentem provocar uma reação. Talvez postem fotos com alguém novo, lancem indiretas sutis, ou exibam intencionalmente sua felicidade, esperando que você reaja com ciúme ou desespero. Mas quando essas provocações falham, quando sua indiferença permanece autêntica e inabalável, a confusão deles só se aprofunda. Você não fica em silêncio porque está com raiva ou ressentido. Você fica em silêncio porque realmente superou a necessidade da aprovação deles. Sun Tzu declarou a famosa frase: a arte suprema da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. A indiferença é exatamente isso. É vencer sem se envolver. É a vitória sem batalha. Eles achavam que poderiam brincar facilmente com suas emoções. No entanto, agora são eles que estão presos no próprio jogo que criaram. Eles anseiam pela atenção que você antes lhes dava tão generosamente,
tentando desesperadamente recuperá-la. No entanto, nenhuma tática funciona. Seu silêncio permanece impenetrável, sua calma imperturbável. Eventualmente, uma dura verdade começa a se revelar para eles. O poder que antes detinham desapareceu completamente. Eles perderam sua influência sobre você e agora lutam contra o vazio que você antes preenchia. É nesse momento que o verdadeiro sofrimento começa. Não porque você os puniu ativamente, mas porque eles finalmente perceberam o valor insubstituível do que perderam. Você, a pessoa que entendeu seu próprio valor, aquela que ofereceu afeto sincero sem condições, seguiu em frente. Ninguém mais os colocará de volta naquele pedestal. Eles procuram alguém que os persiga como você fazia, que os valide incondicionalmente. Mas essa autenticidade é rara. Eles não valorizaram sua presença até você se afastar completamente. Agora, na sua ausência, eles veem claramente a qualidade do que consideravam garantido. Essa é a beleza da indiferença, a elegância sutil do estoicismo. Não é cruel, é simplesmente a realidade tornada visível. Você não precisa forçá-los a perceber seus erros. O silêncio faz isso, naturalmente. Você não investe mais sua energia onde ela é subvalorizada. Em vez disso, você segue em frente sem amargura, ressentimento ou arrependimento. Apenas com força tranquila. No final, nada perturba mais alguém do que perceber que perdeu algo realmente valioso, algo insubstituível. E nada prova mais sua força do que mostrar que seu valor nunca dependeu da validação deles. Sua indiferença fala de forma clara e poderosa. Você sabe exatamente quem você é, o que você vale e o que você merece. 4. Quando menos significa mais. Quando algo está sempre ao nosso alcance, tende a perder seu encanto. Como o ar que respiramos ou a água da torneira, mal percebemos até que se vai. Essa é a natureza do desejo humano. Quanto menos acessível algo é, mais o valorizamos. Os relacionamentos não são diferentes. Uma pessoa só começa a valorizar de verdade o que pode perder quando sente essa ausência pesando sobre ela. Ela percebe, quase tarde demais, o quanto deu como certo. Os antigos estoicos entendiam bem esse conceito. Sêneca alertou contra ser muito acessível, sugerindo que, quando você está sempre disponível, é mais facilmente ignorado. Imagina uma pedra preciosa em um canto empoeirado da casa de alguém, nunca exibida, nunca colocada atrás de uma vitrine. Se ela for deixada jogada por aí, as pessoas começam a tratá-la como qualquer outro objeto. Mas coloque essa pedra preciosa em uma vitrine sofisticada, fora do alcance, e de repente, todos percebem seu brilho. Não é que a pedra tenha mudado, mas sim o valor percebido. A mesma lógica se aplica à forma como os outros tratam alguém que está sempre por perto, sempre mandando mensagens, sempre esperando ao lado do telefone. Quando você está tão disponível, pode, sem querer, sinalizar que seu tempo e sua presença não valem muito. As pessoas muitas vezes acham que, se não estiverem constantemente atrás, perderão qualquer esperança de conexão. Mas, na maioria das vezes, o oposto é verdadeiro. Se você está constantemente na órbita de alguém, mandando mensagens todas as manhãs, reagindo a todas as postagens, largando tudo no momento em que essa pessoa liga, é fácil para ela cair na complacência. Ela pode ignorar mensagens, cancelar planos e ser indiferente aos seus sentimentos, tudo isso enquanto espera que você continue ansioso. Quando você finalmente dá um passo atrás, quando para de buscar a validação dessa pessoa e redireciona sua atenção para seus próprios interesses, algo notável acontece. A pessoa percebe o vazio onde sua presença costumava estar. No começo, ela pode fingir que isso não a incomoda. Talvez ela haja aliviada ou diga que precisava de espaço. Ela pode fingir felicidade ou independência,
esperando que você ceda e volte aos velhos hábitos. Mas o silêncio tem um peso especial, uma quietude que não pode ser fingida ou forçada. Com o tempo, essa lacuna silenciosa fica cada vez mais alta na mente deles. Eles rolam as mensagens, não encontram nada seu e se perguntam o que você está fazendo. Eles podem verificar suas redes sociais em busca de pistas, meio que esperando um desabafo ou um apelo, apenas para descobrir que você continua curtindo a vida e não investe mais energia onde ela não é apreciada. Essa mudança sutil dói mais do que qualquer discussão ou ultimato jamais poderia. Discussões podem ser descartadas no calor do momento, e ultimatos podem parecer desesperados, mas a calma finalidade de não perseguir, de simplesmente ir embora, é profundamente perturbadora para alguém que antes sentia que tinha vantagem. A pessoa começa a se questionar: eu a julguei mal? Estou perdendo algo que subestimei? A dúvida surge, e com ela o arrependimento. Uma pessoa de alto valor sabe que o verdadeiro valor não precisa de propaganda. Não precisa perseguir ou implorar. Ele permanece firme, seguro de si mesmo e espera por aqueles que reconhecem seu significado. Quando você entra nessa mentalidade, não se preocupa mais em convencer ninguém do seu valor. Você naturalmente se torna menos disponível, porque seu tempo é gasto em atividades que enriquecem sua vida, sejam elas objetivos profissionais, hobbies pessoais ou aprofundar sua compreensão do mundo. Você não desaparece por despeito. Você simplesmente direciona sua energia para coisas que retribuem. Muitas vezes surgem perguntas: ser distante não vai afastá-los? E se eles se esquecerem de mim? A verdade é que, se sua ausência passar despercebida, você já recebeu sua resposta. Qualquer pessoa que realmente respeita e valoriza você não vai ignorar seu silêncio. Ela vai sentir o vazio e perceber que manter uma conexão com você não é apenas uma opção casual, mas um privilégio. Por outro lado, se alguém consegue viver sem você, sem problemas, e não demonstra nenhum esforço para trazê-lo de volta ao mundo dele, você se salvou de mais exaustão emocional. Outra preocupação pode ser: esse método não é frio ou manipulador? Na realidade, trata-se de autopreservação, não de astúcia. Você não está retendo afeto para jogar. Você está simplesmente investindo-o com sabedoria. Sêneca ensinou que nosso recurso mais vital é o tempo, e cabe a nós gastá-lo de maneiras que respeitem nosso senso de identidade. Ao se tornar um pouco menos acessível, você garante que seu tempo e sua presença continuem valiosos e não sejam considerados algo natural, como um item de conveniência. A escassez cria valor porque lembra às pessoas que nada na vida, especialmente a atenção dedicada de alguém, é garantido. Se os outros perceberem que podem ir e vir, como bem entendem, você acabará se sentindo esgotado e pouco valorizado. Afastar-se não significa punir ninguém. Significa recuperar a energia que foi despejada em um vazio que não a valoriza. Isso permite que a outra pessoa perceba o que está perdendo, se ela se importar. E se ela não se importar, você segue em frente sem distrações e em paz, seguro de que não comprometeu seu próprio valor apenas para permanecer nas boas graças de outra pessoa. 5. O respeito próprio vem em primeiro lugar. Houve um tempo em que você precisava da aprovação dela para se sentir completo. Cada mensagem, cada olhar, cada pequeno sinal de afeto parecia uma peça do quebra-cabeça que completaria você. Você acreditava que, se eles reconhecessem seu valor, isso de alguma forma validaria sua existência. Você esperava ao lado do telefone, verificando mensagens, pensando demais no tom de cada resposta, imaginando se tinha dito a coisa certa. Seu senso de identidade ficou preso à opinião deles, e você mal percebeu quanto poder havia cedido. Então, algo mudou.
Talvez você tenha lido uma frase de um filósofo estoico sobre a importância do autodomínio. Talvez você tenha se cansado de se sentir preso à percepção que outra pessoa tinha de você. Ou talvez você simplesmente tenha acordado um dia e percebido que não estava realizado, buscando uma aprovação que parecia desaparecer no momento em que você a alcançava. Naquele momento de clareza, você descobriu uma verdade fundamental. A única validação que importa é a sua própria. A partir daquele momento, você decidiu quebrar o ciclo. Você não procurou mais fora de si a confirmação do seu valor. Em vez disso, você se voltou para dentro, focando no que realmente fazia você se sentir vivo e com propósito. Se antes você passava horas escrevendo a mensagem perfeita ou relendo conversas antigas, agora você substituiu isso por tempo na academia ou aprimorando suas habilidades. De repente, a energia que você dedicava a buscar a atenção de outra pessoa foi redirecionada para o seu próprio aperfeiçoamento. Você começou a desenvolver disciplina, aguçar sua mente e perseguir objetivos que elevavam seu espírito. No começo, parecia estranho não buscar constantemente a aprovação de alguém. Pode até ter havido uma pontada de insegurança, uma preocupação persistente de que você os afastaria ou perderia o interesse deles. Mas a cada pequena vitória, a cada marco pessoal, fosse terminar aquele projeto, progredir em sua jornada fitness ou simplesmente encontrar paz em sua própria companhia, você percebeu que seu autorrespeito estava ficando mais forte. Você ficou um pouco mais alto, falou com um pouco mais de confiança e descobriu que se importava cada vez menos com o que os outros pensavam. Aí está o paradoxo. No momento em que você começa a se respeitar, o mundo começa a refletir esse respeito de volta para você. Pessoas que antes te ignoravam, de repente prestam atenção, não porque você está implorando por isso, mas porque elas percebem a certeza silenciosa em seu comportamento. Você não é mais influenciado por cada mudança no humor delas, cada empurrão ou puxão quente e frio. Suas emoções não estão presas ao resultado dos caprichos de outra pessoa. Elas sentem essa mudança como uma queda repentina de temperatura, um choque no sistema que as faz se perguntar o que aconteceu. Quando percebem que você não está mais à disposição delas, a dinâmica muda. Suas mensagens se tornam mais frequentes, ou elas procuram maneiras de chamar sua atenção. Eles podem até cutucar, testar ou provocar, para ver se você vai voltar a ser a pessoa que era antes. Mas você está diferente agora. E essa diferença não é fingida, é genuína. Você encontrou seu equilíbrio, o lugar onde seu valor é autossustentável, independente do humor ou da atenção de outra pessoa. Essa transformação não tem a ver com manipulação ou jogos. É exatamente o oposto. Você está se afastando dos jogos. Você não está tentando provocar ciúmes ou despertar arrependimento. Você não está manipulando ou inventando histórias. Você simplesmente recuperou a energia que antes desperdiçava, buscando aprovação. Em vez de ficar esperando que alguém reconheça seu valor, você passa seu tempo se tornando mais valioso para si mesmo. Você aprende novas habilidades, cultiva disciplina. Você expande seus horizontes. A ironia é que esse foco genuíno em si mesmo muitas vezes atrai os outros com mais força do que qualquer tática calculada. Perguntas podem surgir na sua mente. Estou sendo egoísta? Não deveria mostrar que me importo? E se meu distanciamento afastar as pessoas para sempre? É natural sentir essas dúvidas, especialmente se você foi condicionado a equiparar o respeito próprio à arrogância. Mas a confiança genuína não é arrogância. Ela não menospreza ninguém. Ela não coloca seu valor acima do dos outros. Em vez disso, ela reconhece que você não precisa diminuir sua própria dignidade
apenas para dar espaço para o conforto de outra pessoa. Não é a morte que o homem deve temer, mas sim nunca começar a viver, escreveu Marco Aurélio no mesmo espírito. Não é a rejeição que você deve temer, mas nunca descobrir sua própria força, porque está muito ocupado buscando aprovação externa. Viver em constante busca pela validação de outra pessoa significa que você não está realmente vivendo para si mesmo. E embora os relacionamentos sejam certamente importantes, eles prosperam melhor quando ambos os indivíduos têm um senso sólido de identidade. Você costumava esperar que seus esforços finalmente fizessem com que eles vissem seu valor. Agora, você percebe algo muito mais poderoso. Você não precisa que ninguém veja o seu valor para que ele exista. Ele está lá, inerente, esperando para ser reconhecido por você antes que qualquer outra pessoa possa vislumbrá-lo. Essa é a beleza do respeito próprio. Ele não depende de apoio externo. Ele não depende de como outra pessoa se sente naquele dia ou do humor em que ela está. Ele permanece estável, um reservatório silencioso de certeza. À medida que você amadurece nessa mentalidade, percebe uma calma se instalando em sua vida. O drama desaparece, suas prioridades ficam mais claras, você atrai pessoas que apreciam sua integridade, em vez de explorar suas inseguranças. E se alguém se afastar, não parece mais o fim do mundo, porque agora você sabe que a única aprovação de que precisa é a que você mesmo concede a si mesmo. Nesse novo estado de espírito, se eles te admiram ou não, se torna um detalhe menor. O reconhecimento deles é simplesmente um reflexo da transformação pela qual você já passou. Você aprendeu que o respeito próprio não é uma opção. É a base sobre a qual tudo o mais se sustenta. E uma vez que isso se enraiza, nada pode te puxar de volta ao antigo ciclo de busca constante e dúvida sem fim. Você finalmente está em terreno sólido, mestre do seu próprio valor. Six. Quando você sobe de nível, eles perdem. Houve um tempo em que seu mundo girava em torno de esperar pelas mensagens dela, quando seu humor dependia da chegada de uma simples notificação. Cada olhar para o seu celular era uma montanha-russa de expectativa, incerteza e saudade, uma verificação constante de sinais de que você ainda era importante. Mas essa versão de você já se foi há muito tempo. Agora você mudou seu foco totalmente para dentro, canalizando toda a sua energia para se tornar a melhor versão de si mesmo. Nessa transição, algo notável aconteceu. Seu crescimento pessoal se tornou uma repreensão silenciosa e poderosa, um castigo que ela nunca imaginou. Lembre-se da sabedoria de Epicteto. Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Em vez de se envolver no ciclo infinito de perseguição e espera, você escolheu reagir afastando-se do drama e se dedicando a um propósito maior. Você reconheceu que o tempo que antes passava se perguntando se ela se importava poderia ser investido em se aprimorar, melhorar sua força física, aprimorar suas habilidades e cultivar sua resiliência mental. Ao fazer isso, você transformou cada momento de solidão em uma oportunidade de crescimento. Imagine uma lagarta se transformando em borboleta. Por muito tempo, ela ficou limitada a rastejar. Seu potencial mau era reconhecido, mas, assim que ela aceitou sua verdadeira natureza, ela voou para o céu, deixando seu antigo eu para trás. Da mesma forma, você se libertou das amarras da dependência. Você não deixa mais que seu valor seja medido pela aprovação de outra pessoa. Em vez disso, você cultiva uma força interior que irradia para fora, uma força tão magnética que força os outros a notarem, quer eles gostem ou não. Houve um tempo em que você estava emocionalmente preso às respostas dela. Sua felicidade era ditada pela atenção dela. Mas agora seu foco está exclusivamente
em sua jornada. Cada treino, cada nova habilidade aprendida, cada objetivo alcançado contribui para uma confiança crescente que não pode ser abalada por mero silêncio ou negligência. À medida que você ultrapassa limites na academia, à medida que você supera desafios em sua vida pessoal e profissional, você não está apenas construindo músculos ou recebendo elogios. Você está construindo uma fortaleza inexpugnável de autoestima. E aqui está o paradoxo que torna essa transformação tão poderosa. Quanto melhor você fica, mais ela percebe o que perdeu. No passado, ela pode ter dado como certa a sua atenção, achando que você sempre estaria por perto, sempre pronto para responder. Mas quando você retira sua energia e para de esperar pela validação dela, cria-se um vazio, um espaço onde antes estava a sua presença. Essa ausência não é preenchida por joguinhos mesquinhos ou mensagens desesperadas. É preenchida pela evidência inegável da sua evolução. De repente, ela começa a questionar suas próprias escolhas. Ela realmente entendia o seu valor? Ela havia calculado mal o valor de uma pessoa que antes era tão indispensável? É comum se perguntar se essa distância pode afastar ainda mais alguém, ou se o seu distanciamento é um erro. Mas pense da seguinte maneira: a escassez cria valor. Assim como uma joia rara se torna mais preciosa quando não está prontamente disponível, seu valor também se torna inegável quando você para de dá-lo de graça. Ao redirecionar seu foco para o autoaperfeiçoamento, você não apenas protege sua energia, mas também eleva toda a sua existência. Você se torna um farol de força, alguém que não é mais definido pelo fluxo e refluxo da atenção de outra pessoa. Considere a imagem de um jardim bem cuidado. Quando você rega todas as plantas indiscriminadamente, nada se destaca. Mas quando você reserva seu cuidado para aquelas que realmente merecem, cada flor se torna vibrante e única. Da mesma forma, seu investimento seletivo de tempo e energia amplifica seu valor intrínseco. Em vez de ser uma presença constante no segundo plano da vida de outra pessoa, você se transforma em uma força rara e procurada. Um homem que não busca mais aprovação, porque conhece seu valor intrínseco. Não se trata de vingança ou de tentar fazê-la se arrepender de suas ações passadas. Não se trata de provar algo para ela. Trata-se, sim, de se alinhar com seu verdadeiro propósito e recuperar seu poder. Quando você para de esperar pelas mensagens dela e, em vez disso, mergulha em seu próprio progresso, você faz uma declaração que é sutil e avassaladora. Seu crescimento é inevitável e é algo que ela não pode mais ignorar. O controle que ela tinha sobre suas emoções no passado evapora diante do seu compromisso inabalável com sua própria jornada. Alguns podem perguntar: e se ela nunca perceber? E se ela continuar navegando nas redes sociais sem perceber a transformação pela qual você está passando? A resposta é simples. Aqueles que importam vão perceber. Sua evolução não é medida pelo reconhecimento ou pela atenção passageira dela. É uma prova da sua resiliência e autoestima. E à medida que você continua avançando, o arrependimento dela se torna um subproduto indesejado, uma lembrança amarga do que ela perdeu quando subestimou o poder do autodesenvolvimento. Nesse processo, você aprende que a verdadeira realização não vem da validação externa dos outros, mas do respeito profundo e inabalável que você cultiva por si mesmo. Cada passo que você dá, cada desafio que você supera, reforça que você é muito mais do que qualquer outra pessoa pode definir que você é. E à medida que você continua a subir de nível, você deixa para trás não apenas um rastro de sucesso, mas uma mensagem clara. Quando você se concentra no seu próprio crescimento, você se torna imparável. E aqueles que antes tinham poder sobre você ficam com nada além do eco assombroso
de seus próprios arrependimentos. 7. Quando você se vai, isso ecoa. Houve um tempo em que sua presença era um dado adquirido, um pano de fundo constante para ela. Todos os dias. Você era aquele que sempre mandava a mensagem primeiro, que fazia com que ela se sentisse desejada, que garantia que ela nunca duvidasse da sua disponibilidade. Ela se sentia confortável com a sua confiabilidade, dando como certo o brilho caloroso da sua atenção, tão naturalmente quanto se dá como certo o nascer do sol. Mas agora esse calor se foi, como uma casa antiga que antes era cheia de risadas e luz. Sua ausência lança sombras longas e frias, e ela começa a sentir a dor da solidão, onde antes havia conforto. No começo, ela pode fingir que não percebeu. Ela pode se convencer de que seu silêncio não tem impacto, ignorando o silêncio como se fosse uma nuvem passageira. No entanto, à medida que as horas e os dias se acumulam, esse silêncio fica mais alto, ecoando nos espaços vazios onde suas palavras antes existiam. Toda vez que ela pega o celular na esperança de ver seu nome aparecer na tela, ela não encontra nada além do vazio. E com esse vazio vêm as perguntas. Por que você não está entrando em contato? Você seguiu em frente sem olhar para trás? Minha compreensão sobre você estava tão errada? Essas dúvidas se infiltram lentamente, minando a certeza à qual ela antes se agarrava. Afinal, uma mulher prospera com a garantia de controle, a crença de que ela pode chamar sua atenção com apenas algumas palavras, que ela detém o poder de ditar sua presença. Mas agora, a certeza está destruída. Sua ausência não é uma manobra deliberada para magoá-la. É simplesmente a consequência natural de você recuperar seu próprio poder. Como Marco Aurélio sabiamente observou, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Seu distanciamento silencioso é uma prova dessa verdade. Não é um ato de vingança ou um jogo para causar efeito. É a expressão honesta de um homem que não precisa mais da validação de outra pessoa. Pense na sua presença anterior como uma melodia constante na vida dela, uma melodia tão familiar que se tornou parte do ruído de fundo. Quando essa melodia para, o silêncio que se segue é ensurdecedor. É muito parecido com uma música favorita, que, quando interrompida abruptamente, deixa você com uma sensação dolorosa de perda e uma necessidade desesperada de ouvi-la mais uma vez. Nesse caso, porém, o silêncio que você agora encarna fala de autoestima e independência. É uma declaração de que seu valor não é medido pela frequência de suas mensagens, mas pela força de suas convicções. Ela pode tentar preencher o vazio enviando um casual "Espero que você esteja bem", ou postando algo provocativo nas redes sociais, na esperança de provocar uma reação sua. No entanto, no fundo, ela entende a verdade. Sua ausência não é uma reação aos erros dela, mas uma progressão natural do seu próprio crescimento. Você não está ausente porque sente falta dela. Você está ausente porque evoluiu além da necessidade da validação constante dela. Essa constatação pode ser difícil de engolir. Ela a força a encarar o fato de que antes gostava de controlar. Um controle que agora, irrevogavelmente, não é mais dela. Imagine um grande relógio antigo que sempre marcou o tempo com precisão pontual. Ao longo dos anos, seu tic-tac constante se tornou um símbolo de confiabilidade. Agora, quando o relógio para, o silêncio que se segue não é apenas a ausência de som, mas um lembrete profundo da passagem do tempo e da inevitabilidade da mudança. É isso que sua ausência se tornou, um acerto de contas silencioso que ela não pode mais ignorar. Ele sussurra para ela que o que antes era abundante, agora é escasso. E na escassez, o valor é revelado. Perguntas podem surgir em sua mente. Fui eu quem realmente te perdi? Ou fui eu quem nunca entendi realmente o seu valor? Será que, ao considerar a sua presença como algo garantido,
Ela calculou mal o delicado equilíbrio entre dar e receber? Esses pensamentos não são apenas curiosidades passageiras. Eles são um ataque ao seu orgulho, um desafio ao controle que ela cultivou com tanto cuidado. Seu silêncio, portanto, não é apenas uma lacuna na comunicação. É um espelho que reflete suas próprias inseguranças e a falsa sensação de segurança que ela antes tinha. Ao abraçar a força de sua própria solidão, você tomou uma posição que ressoa muito mais alto do que qualquer palavra. Você escolheu honrar seu valor e se afastar de uma dinâmica que o diminuía? Sua ausência agora é um símbolo poderoso, um lembrete de que um homem que conhece seu valor nunca precisa perseguir ou ser perseguido. É uma vitória silenciosa, que não grita nem exige atenção, mas fala diretamente ao coração de qualquer pessoa que antes considerava sua presença algo garantido. Sua ausência não é um castigo causado por malícia. É a consequência natural de um homem que decidiu que seu tempo, sua energia e sua essência são preciosos demais para serem desperdiçados. E, com essa decisão, você não só preservou sua própria dignidade, mas também iluminou a profunda verdade de que, às vezes, o que está faltando é muito mais valioso do que o que está presente.